Oi pessoal, uma ótima tarde a todos. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês essa linda planta. Para quem não conhece, essa é a calandiva. Ela é uma planta da família das suculentas e é uma planta que eu considero de fácil cultivo. É uma planta que está sendo muito utilizada atualmente, tanto para enfeitar ambientes como para ser dada de presente, né? Principalmente no Dia das Mães e também como lembrancinhas de festa de aniversário, enfim. É uma planta muito utilizada. Quando eu falo que ela é de fácil cultivo, é porque é fácil de reproduzir as mudas e o manejo com ela também é muito fácil, né? O substrato é fácil para estar preparando, para estar fazendo a poda é fácil. Então, aos poucos, eu vou passando as dicas do que eu uso e de como é que eu estou fazendo e que dá certo, né? E vocês vão poder acompanhar tudo direitinho e se achar que é produtivo, vocês podem estar fazendo com a de vocês. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre as mudas, né? As mudas a gente pode estar retirando as folhas, basta puxar para baixo, vai retirar a folha, colocar em um substrato para hortaliças, ou então pode estar colocando em cima da areia grossa de construção. Não precisa colocar a folha enterrada, basta deitar a folhinha por cima e tá tudo certo. Outra maneira bem fácil de fazer as mudas é através da retirada de galhos. No caso, essa planta aqui, vocês podem observar, tem essa haste floral aqui e aqui. Embaixo já dá para ver que é um galho. Passada a floração dessa base aqui, você já pode estar cortando lá embaixo e fazendo a muda, que também vai funcionar legal. O solo que ela gosta, né, o substrato, é um substrato que dê bastante drenagem. O substrato que eu utilizo aqui é o mesmo que eu utilizo em outras plantas, em outras suculentas, em cactos, que ele é feito com areia de construção da grossa, substrato para hortaliças e carvão triturado em pedaços pequenos, que é isso que eu utilizo para formar o meu substrato. Para adubação, por ser uma planta que floresce bastante, então é uma planta que requer uma maior quantidade de fósforo. Então, eu utilizo a farinha de osso, que ela é rica em fósforo e em cálcio, e para o crescimento da planta, eu utilizo a torta de mamona. Mas também pode estar utilizando outras coisas, né? Tem muitos adubos orgânicos bons que funcionam. E quem não quiser utilizar o orgânico, pode estar optando por esses adubos que já vem pronto em caso de produtos agrícolas, né? Mas eu utilizo o orgânico porque eu aproveito o material que iria para o lixo, tipo casca de banana, casca de ovo. Então ia para o lixo, não tinha proveito nenhum e agora eu vou estar utilizando nas plantas, é bem legal. Para molhar, o ideal é que vocês observem bem o substrato. Se o substrato estiver totalmente seco, aí vocês fazem a rega. Se o substrato ainda tiver água, então não adianta fazer a rega, porque senão vai apodrecer. A gente sabe que as suculentas delas acumulam água e quando começa a encharcar o substrato, elas apodrecem. Quando a gente tem a sorte de ver alguma coisa errada e já vai verificar e observa que está tendo apodrecimento a tempo, ainda dá para salvar a planta. Mas acontece muito de quando a gente perceber, o apodrecimento já ter tomado conta da planta toda. E o que acontece, a gente acaba perdendo tudo de uma vez só. Não tem mais como salvar. Todos os galhos estão perdidos. Eu vou mostrar de perto para que vocês vejam as cores. As cores, elas são bem diferentes, bem fortes. E através da polinização pode sair ainda outras cores bem mais diferentes, né? Eu vou mostrar aqui o vermelho, bem forte, bem vibrante. Aí tem aquele rosa, bem mimoso, delicado. Para mim, o preferido aqui é esse rosa, né? Eu acho lindo esse tom de rosa. Aqui na frente já tem aquele rosa um pouquinho mais escuro. O interessante dessa planta é que ela coloca bastante flor, né? Não é aquela planta que coloca uma, duas flores, não. Ela coloca bastante. A amarela, que é bem diferente, vocês podem observar, que planta belíssima. E atrás um pouquinho tem a laranja. Eu vou puxar ela para cá para que vocês acompanhem melhor. Aqui tá a laranja. A folhinha dela tem desse formato mais compridinho e tem um formato um pouquinho mais arredondado. Mas a flor são igual. Ela é chamada de calandiva e tem uma que é chamada de calanchoe. As calanchoes, a flor é simples. A calandiva é assim, né? A florzinha bem cheinha, dobrada, tripla, bem gordona.
Então, quando alguém perguntar, essa planta aqui é calandiva ou é calanchoe, vocês vão saber diferenciar. As calandivas, ela tem a flor gorduchinha. A calanchoe é só 4 pétalas, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários, porque às vezes eu posso estar esquecendo. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero passar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem utilizando alguma coisa que for a primeira vez na planta de vocês, né? No caso, experimento. Eu vou citar um exemplo. Vocês vão utilizar um adubo e é a primeira vez que vocês vão utilizar. O conselho que eu dou é: separem uma planta, faça o teste naquela planta. Espere 15 dias ou até mais, para vocês observar o que está acontecendo com ela. Se a planta ficar tudo ok, se o resultado for positivo, vocês podem estar utilizando aquele método que vocês utilizaram na primeira, nas demais plantas. Não cometam o erro de fazer teste com todas as plantas. Eu vou citar mais um exemplo que vocês vão entender melhor. Quando é lançado um medicamento ou uma vacina, alguma coisa do tipo, não é testada a população toda de uma vez só, né? É testado poucas pessoas, 5, 6 pessoas. E a partir dos resultados, sendo bem acompanhado direitinho para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, é que testa os demais. Mesma coisa é as plantas. Se a gente aplicar a regra nas plantas do mesmo jeito que a gente observa no ser humano, dá tudo certinho. Porque a gente não pode testar tudo de uma vez só. A gente tem que testar uma. De preferência da seguinte forma. Digamos que vocês têm essas 5 calandivas, né? A vermelha vocês têm essa e tem mais uma muda lá guardada. Então, não teste as 4 que vocês têm, uma só. Já aproveita testando a vermelha, porque se você perder a vermelha, você vai ter uma vermelha lá, para repor a sua perda. Tem muita gente que também comete o excesso. Se o adubo é 1 colher de chá, tem gente que quer colocar 2, 3, achando que o efeito é mais rápido, mas está enganado. Muitas vezes a gente perde a planta por isso, por excesso. O espaço de tempo também é interessante, né? Tem que ter o espaço, a gente não pode ficar enchendo a planta de adubo. No caso, eu indico no mínimo 3 meses, 2 a 3 meses para poder fazer uma nova adubação. Essa planta, por exemplo, elas já estão todas floridas. Qual a necessidade de eu adubar se elas estão floridas? Não há necessidade nenhuma. Assim que acabar a floração delas, eu vou cortar as hastes florais, vou fazer o replante e aí sim vou fazer uma adubação. A planta vai absorver os nutrientes e logo logo ela vai me retornar uma nova carga de flores. Para finalizar o vídeo, pessoal, eu vou falar quantidades de adubo, né, que eu utilizo. Por exemplo, aqui são vasinhos pequenos, né? Aqui vocês podem observar, eu segurando vai ficar melhor. São vasos pequenos. Então, um vaso desse tamanho aqui, a gente tem que utilizar 1 colher de chá. 1 colher de chá de farinha de osso, 1 colher de chá de torta de mamona, né? Mistura direitinho, bota. É o suficiente para nutrir. Se a gente for mudar desse vaso para esse vaso aqui, 1 colher de chá é suficiente. É a mesma coisa, vocês podem estar utilizando 1 colher de chá. Agora, se for aquele vaso maior, de 1 litro, a partir de 1 litro, aí vocês já podem estar utilizando 1 colher de sopa. Se vocês comprarem aqueles adubos que já vendem prontos, aí vocês têm que observar como é que tá dizendo direitinho lá, né? No pacote ou na caixa, vem indicando direitinho a forma de usar, e vocês lêem direitinho o que é que está dizendo e usa do mesmo jeitinho que está ensinando. Não queira aumentar achando que o resultado é maior. Não, pelo contrário, pode ser que até o resultado seja errado. Ao invés de ajudar, atrapalha, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.